Hoje nós vamos falar sobre a vida, como a vida é importante e como algumas coisas estão à nossa mão para fazer. Então vamos lá. A gente vai começar com uma história que está lá no livro de 1º de Samuel, capítulo 3. Mas é uma história verídica. Isso aconteceu com Davi. Então, é sobre todo o capítulo 23, mas eu separei aqui alguns versículos que vamos ler juntos, porque vai aparecer aí no slide. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás Keila. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Até aqui eu li o versículo 1, 2 e 4. Vamos passar ao versículo 8. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e seus homens. No verso 11. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. E no verso 12 diz assim: Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. E no verso 13, então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Bom, o que essa história nos tem a dizer? Veja bem, Davi, ele soube, né, que Keila estava sendo atacado, e ele foi livrar Keila. Mas o que Davi fazia? Ele consultava o Senhor. Ele sempre perguntou: eu vou subir, vou ferir os filisteus? E o Senhor respondeu que sim. E aí Saul, que estava perseguindo Davi, ficou sabendo e falou: vou atrás dele agora. E como nós vimos aqui, convocou todo o povo à peleja. E Davi voltou a consultar o Senhor. Eles vão me entregar? Saul virá mesmo contra mim e vai me entregar? E aí o Senhor falou com ele: vão te entregar. Então o que ele fez? Fugiu, saiu de Keila. Olha só que coisa tremenda. Ele consultou o Senhor, dizendo, né, perguntando se iria a Keila. E o Senhor falou que sim. Mas veja bem, mesmo em Keila, o Senhor deu outra direção conforme a situação mudou. Então, nós devemos estar na presença de Deus, perguntando a Ele sempre, não é uma vez só. Porque Ele podia falar: o Senhor falou que eu iria livrar-os de Keila, que eu deveria subir. Então, agora, se Saul está vindo atrás de mim, o Senhor vai arrumar um jeito para me livrar. Mas não, é passo por passo. Então, ele subiu a Keila, livrou, e depois ficou sabendo que Saul ia atrás dele. E ele voltou a consultar o Senhor. E aí o Senhor falou para ele: não, Saul vem mesmo e a cidade vai te entregar. E aí que ele fez? Ele fugiu. Então, o que essa atitude de se aproximar do Senhor trouxe para Davi? Trouxe vida. Por quê? Todo o povo foi convocado por Saul. Ele tinha alguns homens. Então, certamente, Davi iria ser pego.
Então, a vida, ela está em seguir ao Senhor, em seguir as orientações e buscar as orientações. E não buscar uma vez só, buscar no caminho, no transcorrer. Como é importante. Você vê que Davi aqui, ele teve que fugir. Muitas vezes, eu até já falei isso em uma das nossas mensagens anteriores, é que será que fugir é uma boa saída? Muitas vezes é uma boa saída. Então a gente tem que se humilhar no orgulho, né? Não, não posso fugir. Mas há situações que a fuga vai te dar vida. Então, aqui nós vimos o exemplo que Davi, ouvindo ao Senhor, prolongou a sua vida. E sobre o mesmo assunto, ele buscou o Senhor 2 vezes. Então, nós devemos estar sempre abertos e prontos para arguir o Senhor, perguntar a Ele, e Ele responde. Então, nós vamos ver, diante disso, a pergunta que fica é: nós podemos, então, mudar o nosso futuro? Vamos continuar vendo o que a palavra nos diz. Olha só, lá no Salmo 65:9, diz assim: Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo quando assim a tens preparado. Eu entendi esse versículo como uma condicionante. Olha, Deus está visitando a terra, Ele refresca a terra, Ele dá chuva. Então, a gente vê esse condicionante, porque aqui está falando que Ele visita a terra, que Ele refresca, enriquece grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparado. Então, Ele dá a chuva, mas quem prepara o trigo? Quem semeia? Quem planta? Somos nós. Então, o Senhor, Ele nos tem presente a dar, mas nós temos algo a fazer. Aqui, preparar a terra, semear o trigo, e a chuva virá e fará frutificar, florescer o trigo. Então, essa é uma mensagem muito forte, porque as nossas escolhas produzem o nosso futuro. Então, não é necessariamente vamos mudar o futuro. Está determinado uma coisa e nós vamos fazer outra. A pergunta é a anterior: será que está determinado? Será que é assim? Eu estou mais para crer que é um processo, um caminhar juntos. E você vai buscando o Senhor vai te mostrando e você vai como que esticando a sua vida em função das atitudes que você tem. Olha só o que está escrito em Provérbios 24:11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Então, também uma condicionante. O Senhor, aqui nesse livro de Provérbios, que é considerado um livro de sabedoria, está falando: olha, livra aqueles que estão destinados à morte e salva os que estão levados, se os puder retirar. Então, a gente não sabe necessariamente o que vai funcionar, o que vai dar certo. Mas quanto a nós procuraremos a livrar, nos livrar e livrar aos outros. Então, é um caminho, é um processo, são atitudes somadas conduzindo a um futuro de longevidade. Em Salmos 55:23 está assim: Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Olha, esse salmo aqui, ele está mostrando uma realidade. Não é que a gente deseje isso, mas olha o que está falando, que os homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Então, o que acontece? É o que a gente vê no Brasil. Porque aqui o índice de solução de crimes é baixíssimo.
é porque eles vão se matando. Uns vai matando os outros e nem dá tempo de se investigar. Não estou querendo tirar aqui a culpa da polícia, de todo o processo de investigação, que muitas vezes eles estão errados mesmo. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, conforme a sua atitude, a sua vida encurta. Então, a gente viu aqui uma situação que a vida encurtou, porque a pessoa viveu no sangue, na fraude e não viveu metade dos seus dias. E agora vamos a um exemplo que a vida esticou. Está lá em 2 de Reis 25. É um diálogo entre Isaías e Ezequias. O Senhor falou com Isaías que, vai lá avisar Ezequias para ele preparar as coisas dele, porque ele vai morrer. E Isaías deu o recado. E aí Ezequias se virou para o canto e chorou, chorou e chorou. Então aqui no versículo 5 do capítulo 20 de 2 de Reis, diz assim: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então a Ezequias foram acrescentados anos de vida, porque ele teve um decreto e ele não aceitou aquele decreto. Ele virou o rosto e chorou amargamente. E Deus ouviu aquele choro, e o profeta Isaías, né, que era um profeta que sua palavra não caía por terra, ele teve que voltar e dizer a Ezequias que o Senhor tinha ouvido as orações. Então, eu chamo isso aqui de uma revolta santa, né? Quando às vezes vem um decreto sobre você e há um momento que eu acredito que o Senhor mesmo vai nos mostrar, qual seja, nós devemos nos revoltar contra aquele decreto. Assim Ezequias fez, ele não aceitou que ele ia morrer, ele falou não, e aí ele foi diante de Deus, ele se arrependeu, ele chorou, e Deus ouviu a oração. Então, muitas vezes a gente está debaixo de um decreto, mas a gente vai orar e o Senhor pode ouvir e mudar a nossa sorte. Então, a gente volta aqui ao mesmo critério que aconteceu com Davi. Ele perguntou a Deus e aí ele tomou a decisão de fugir. E aqui o Ezequias chorou, se lamentou, e Deus ouviu a oração dele e foi-lhe dado mais anos de vida. Então, esse mudar o futuro não é necessariamente como, né, aquele filme do Vingador do Futuro, né, que ele foi e mudou a sua história para que aquilo não acontecesse. Na verdade, não é esse tipo de mudança, mas é um tipo de vida, de procedimento que você tem, que você vai se achegando cada vez mais ao Senhor e você então vai saber como proceder, o que fazer. Então, é isso que, né, esses versículos, no meu entendimento, está dizendo. Agora, vamos voltar aqui a gente veio falar sobre a vida, eu disse que é um processo, a gente tem escolhas, nem sempre, mas muitas vezes sim. E outro tópico que eu queria levantar aqui é que há condições para viver essa vida boa e longa. Olha só, eu separei 3 versos em Provérbios. Um no capítulo 11, verso 4, que diz: não aproveito as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, é um provérbio de sabedoria que a própria Bíblia diz que fazemos bem em atentar. Então, se você só preocupa com riqueza, aqui está dizendo, olha, que não aproveita as riquezas no dia da ira. Que dia é esse da ira? Não sabemos. Há coisas que podem nos acontecer, há fatalidades que chegam até nós, que não quer dizer que a gente buscou. Eu creio que isso pertence à soberania de Deus. Lembram que a gente falou sobre Jó, né, a vida dele?
de repente ele foi acometido por fatalidades. Não quer dizer que ele estava em pecado diante de Deus. E a vida dele foi transformada, né? Ele se manteve firme com o Senhor. Então, há um dia da ira, há um dia que a gente fala que é o dia mau. O dia mau pode chegar à nossa porta e a gente tem que estar preparado. Diz a Valnice que a palavra de Deus a gente deve estar sempre com ela à boca, porque você não sabe que dia que virá o dia mau, e nesse dia, às vezes, pode não dar tempo de você correr na Bíblia para se lembrar dos versículos. Por isso, você deve estar em constante busca, em constante leitura da palavra, para quando chegar o dia mau, você saiba o que fazer. Então, aqui em Provérbios está falando que a riqueza pode não adiantar para nada nesse dia, mas a justiça livra da morte. Que justiça? Uma justiça em Deus, não é a nossa própria justiça, porque está falando que na própria Bíblia que a nossa justiça é como trapo de injustiça. É a justiça de Deus, é aquilo que a gente vai saber o que fazer por causa dessa intimidade, dessa proximidade que nós vamos desenvolver com o Senhor. Vai ser uma amizade, e a amizade vai crescendo em confiança à medida que a gente vai conhecendo. E o Senhor é reto, é justo, então a gente vai crescer em justiça, certamente, como consequência de caminharmos juntos. E essa justiça vai nos livrar da morte. Olha só, em Provérbios 12, 28, também diz assim: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Mais uma vez falando da justiça, de um caminho de justiça. Então, há um caminho a ser percorrido e nós devemos estar muito próximos do Senhor para descobrir quais atitudes tomar, quais escolhas fazer. No Provérbios 14, 27, também tem um segredo. É o segredo dessa vida. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, estar próximo do Senhor, temer ao Senhor, não como aquele Deus vingador, aquele juízo que está a fim de nos ferrar, mas um Deus de amor, um Deus que não quer que nenhum se perca. É o Deus de amor que nós servimos. Bom, então há condições para viver. Agora, a vida ela está entrelaçada com a partida. Então, em Gênesis 27, 2 diz assim: e ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Então, a gente diz, né, que o dia da vida, do nascimento, a gente sabe, está registrado, né? E o dia da morte também vai estar registrado com o atestado de óbito, só que nós não teremos acesso a isso, né? Então, ninguém sabe o dia da morte. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a morte está diante de nós. No Salmo 89, 48, diz assim: que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Então, por mais que o homem lute, né, a gente sabe que tudo que a ciência desenvolve, no final das contas, é para a longevidade, a clonagem, tudo o que tem é porque o homem não quer morrer. E eu também não quero, mas a gente tem que saber que faz parte. E com isso procurar lidar melhor, para que a gente possa viver mais. Porque dependendo das suas escolhas, você pode apressar a sua morte. Aqui no Salmo nós vimos, se você escolhesse um bandido, um assassino, provavelmente você vai encurtar sua vida, porque aquele meio é meio de morte, é meio de vingança, é meio de ódio. Então as pessoas vão ali se odiando e se matando. Então é um caminho que antecipa o tempo, encurta a vida. E aqui nós vemos que é possível esticar a vida, seguindo o conselho do Senhor, tendo temor do Senhor, fazendo como Davi fez, como Ezequias fez,
e lhe foi acrescentado anos de vida. E eu disse, né, que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas eu vou mostrar em quais versículos está dizendo isso. Ezequiel 18:32 diz assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, aqui Ezequiel está falando, você quer viver? Converta-se ao Senhor, porque Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não planeja essa morte. Isso é consequência, muitas vezes, do próprio Satanás, que a ele é permitido fazer algumas coisas, né? Nós vimos no livro de Jó que Satanás tirou a vida dos filhos de Jó, tirou os bens de Jó, mas foi-lhe colocado um limite. Há um limite. Deus está acima de tudo, mas a gente não pode ignorar o que eu chamo de chifrudo. Ele está aí e ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer a nossa morte e faz tudo para que ele alcance o êxito dele. Mas o Senhor também faz tudo, só que não é automático. Há uma decisão. Convertei-vos, pois, e vivei. O Senhor quer que você viva. Então, volte-se para Jesus e viva e tenha vida longa. Em Ezequiel, no capítulo 33, verso 11, também está escrito: disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então é uma exortação. E aqui, né, no próprio versículo fala, quem está falando? É o Senhor Jeová. É o Deus Todo-Poderoso que está dizendo, convertei-vos e vivei. E ele está falando, eu não tenho prazer, eu não planejo a morte de ninguém. Existe uma ordem no mundo que é Deus e há o inimigo das nossas almas. Ele é que quer matar, roubar e destruir, mas Deus quer a vida. Mas você tem que fazer as escolhas certas, você tem que se achegar perto dele. E olha, então, Deus não quer que ninguém se perca, Ele está chamando para a conversão. E olha, agora eu separei aqui 6 passagens que falam das promessas da libertação da morte. Então, vamos a elas. Existe essa morte física, né, que está dizendo o que nós lemos no Salmo 89, que homem há que viva e não veja a morte. Mas nós vamos tratar agora da morte eterna, porque nós sabemos que nós temos a vida eterna diante de nós e que Deus é Espírito e o Espírito é eterno. Então vamos lá em Isaías 25:8 que diz: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E a palavra de Deus não muda, não volta atrás. Né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, né, com relação aos seus propósitos. Então, em João 5:24 também está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a referência à vida eterna que a gente tem quando aceita Jesus. Você pode até morrer fisicamente aqui na terra, mas o seu espírito viverá a eternidade, conforme a sua escolha. É o que a Bíblia diz e é o que eu acredito. Em João 8:51 também diz a respeito da libertação da morte. Diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. É a morte espiritual. Então há que guardar a palavra, há condições. Em Romanos 8:38 e 39,
também diz que a escolha está diante de ti. Aí você vai falar, não, mas eu não tenho como escolher, minha vida é muito difícil, eu vivi muitas dificuldades, você que não sabe as dificuldades que eu tenho. Olha, Deus sabe, eu posso não saber, mas Deus sabe. E olha o que está escrito, que Paulo escreveu no capítulo 8, verso 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a proximidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, aqui tem um exemplo de muita coisa. Eu acredito que seus problemas vão caber aqui dentro, porque se você tem problema, você está vivo. E aqui diz porque que nem a morte, nem a vida vai nos separar do amor de Cristo. Então, é tempo de escolher, é tempo de se converter, é tempo de viver. Nós queremos viver? Eu quero, eu acredito que você também quer viver. Então, achegue-se ao Senhor e viverás. Olha, em 2 Timóteo 1,1 também está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, há uma promessa de vida, e essa promessa está nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Em Apocalipse 1,18 diz: e o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. É aqui falando de Jesus, que ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E está falando que ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, nele está a vida. E aí, mais um versículo que está em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, aqui está se referindo à vida eterna, à vida futura. Mas o Senhor tem resposta para a nossa vida. O que a gente viu aqui nos exemplos de Davi e de Ezequias foram passos que eles deram no sentido de ouvir o Senhor, de temer ao Senhor, de escutar o Senhor, de seguir as orientações do Senhor e também de se revoltar, que foi o caso de Ezequias. Ele não aceitou o decreto de morte, ele se arrependeu, ele orou e o Senhor esticou a vida dele. Então, são exemplos aqui para a nossa terra. É claro que há vida eterna, eu dou glórias a Deus, porque é uma promessa maravilhosa, mas eu quero me ater à nossa vida aqui, porque se você converter ao Senhor, você vai esticar sua vida aqui, você vai fazer as boas escolhas, porque você vai ter quem vai te ajudar, quem vai te mostrar o caminho, porque o Senhor mostra o caminho. Então, eu comecei com a vida, né? A palavra inicial, falei, hoje vamos falar sobre vida. E falamos várias outras coisas, e agora, escolhe, pois, a vida. É uma escolha, está na tua mão. Vamos ver o que Deuteronômio 30:19 nos diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Olha, eu falei aqui que há fatalidades, as coisas que nos acometem que a gente não sabe. Isso a gente não vai ter como saber, não vou ter como mudar. Mas isto não inviabiliza esta realidade, que há coisas que nós podemos escolher. E é sobre essas que nós vamos agir. Então o Senhor está colocando diante de nós a vida e a bênção.
e nos exortando: escolhe, pois, a vida, não só para que você viva, mas que tu e a tua semente viva. Então, é uma promessa maravilhosa para a nossa vida aqui na Terra, neste tempo que se chama hoje, porque os céus tomam hoje, agora. O tempo da decisão é agora. Escolher, caminhar com Jesus, converter-se a Ele é para hoje, é para agora. Faça isso. Olha, em Provérbios 16, 25, também diz que nós devemos buscar o Senhor, como tantos outros versículos que nós vimos hoje aqui, mas este fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Porque há escolhas que a gente pensa que está correta, mas não estão. E então, o nosso pensamento pode nos enganar. Então, mais uma vez, falando da proximidade que devemos ter com o Senhor para fazer as boas e as melhores escolhas. E em Jeremias 21:8 diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E aí nós vamos fazer como o Senhor nos falou: escolha, pois, a vida e viverás você e a tua semente. Esta é a palavra, é a reflexão para esta semana. Achegue-se ao Senhor e Ele te dirá o que fazer, quais decisões tomar, assim como Davi consultou ao Senhor em relação a Keila, em relação se Saul iria persegui-lo, se o povo ia entregar. Então você deve seguir o conselho de Davi. Seguir também a estratégia que Ezequias usou. Mesmo com o decreto de morte, ele orou, ele clamou ao Senhor e ele teve a vida esticada. E o Senhor disse: ele não quer que nenhum sequer se perca. Então, convertei-vos, pois, e vivei. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana e possamos refletir sobre as escolhas que a vida nos apresenta. Muitas vezes, a gente vive de um jeito que está direcionando o tipo de morte que a gente vai ter. Não seja essa as nossas escolhas, mas que a gente possa escolher a vida. Em nome de Jesus. Amém.